Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje a gente vai ver uma outra situação em cima de plano de contas, tá? O Lucas, que faz parte do nosso grupo, também fez uma pergunta que é a seguinte: como que eu faço para poder totalizar os meus valores de plano de contas nos registros acima dele, nos sintéticos, tá? Porque olha só, o plano de contas você sabe que ele é composto por 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 e assim por diante, tá? Então, o nível mais profundo sempre é o que vai ficar vinculado às movimentações. Como ele vai ficar vinculado às movimentações, os únicos registros de plano de contas que vão ter valor são esses que estão vinculados. Mas eu quero carregar esse valor para cima, totalizando o registro pai com a soma de todos os registros filhos que tiver abaixo dele. E assim por diante, beleza? Até que vai chegar lá no primeiro registro do plano de contas, que é a abertura dele, e ele vai ter o total de todos os valores que estão abaixo da árvore do plano de contas. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, para a gente poder fazer essa simulação, eu fiz aqui a tabela plano de contas, eu não tinha essa tabela, e essa tabela tem esses valores aqui preenchidos já, beleza? Aqui eu só tenho o cadastro do plano de contas, eu tenho 1.1 e tal, e esse daqui é o nível mais profundo, ó, onde tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis de profundidade, beleza? Isso significa o quê? Que os atendimentos vão estar vinculados sempre nesses níveis mais profundos, tá? Eu fiz o vínculo com a tabela atendimento, eu já vou te mostrar. Então, a soma desses dois valores aqui, que são os mais profundos, vão ser carregados para o item acima, que é o item pai deles, tá? Inclusive, a gente pode observar aqui que ele está amarrado por um ID pai, baseado nos exemplos que a gente já fez lá, para a gente colocar tudo dentro de uma mesma tabela, para a gente poder navegar isso aqui através da recursividade. Só que hoje a gente não vai usar recursividade. Então, esses dois caras aqui são filhos do ID número 4, beleza? Que é esse cara aqui. E aí, eu posso filtrar isso daqui pelo ID número 4. Deixa eu até tirar esse cara daqui, porque é a mais. E mandar aplicar o filtro. Se eu aplicar, eu vejo que só tem esses dois registros aqui de plano de contas mesmo. Então, o somatório deles é o que tem que ser carregado para o ID número 4, que é esse cara aqui. E aí, o somatório de todos que tem como pai o registro número 3, eu vou colocar aqui 3 e vou mandar aplicar de novo. Então, o somatório desses dois caras aqui é o valor que vai subir para o nível acima, que é esse cara aqui, beleza? E assim por diante até chegar aqui no nível mais acima, que é o mais sintético que tem. Então, qual que é a ideia aqui? Já que eu tenho esses registros aqui de plano de contas, os caras que vão ser vinculados aos atendimentos são os registros mais profundos. Então, ele vai ser vinculado através desse ID plano de contas que tem aqui, que eu criei, que é uma FK, que é a PK dessa tabela aqui, beleza? Esse primeiro cara aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode fazer. Olha só. Se eu fizer um select from atendimento A, eu posso observar que eu tenho A.ID plano de contas e tenho, eu vou colocar uma soma aqui dos valores, tá? A.valor. Vou chamar isso aqui de total. Já que eu tenho uma soma, eu preciso fazer o agrupamento por essa coluna. Então eu coloco aqui no final, group by e A.ID plano de contas. Vou no F9 e aí a gente pode observar o seguinte, que esses caras aqui são os atendimentos que têm plano de contas vinculado. Eu vinculei com todos. Inclusive, eu vinculei de forma aleatória. Tá? Eu não fiz isso da forma correta, certinho, fiz de forma aleatória para ter vários planos de contas com valores, beleza? Então, voltando aqui na tabela, a gente pode observar o seguinte, que se eu fizer um left join na tabela plano de contas, deixa eu corrigir isso daqui, ficou plano PC on pc.id igual a .id plano de contas. E eu vou exibir também pc.classificação, que é aquela descrição mais completa do plano de contas lá, fica mais fácil da gente visualizar. E aí vou agrupar também pelo PC classificação, beleza? Dá um F9 aqui e a gente pode observar o seguinte, que realmente os atendimentos estão vinculados aos planos de contas mais profundos, beleza? Dessa tabela que eu tenho cadastrada aqui, tranquilo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ordenar isso daqui para que o somatório desses registros aqui seja o valor que vai subir para o registro pai, beleza? Então observe o seguinte, para que eu comece a exibir os registros que estão acima desses aqui, que eles não têm vínculo com a tabela atendimento, eu posso usar aqui, ó, right join, tá? Nesse caso aqui, o right join funciona da seguinte forma. Eu vou fazer um select na tabela atendimento, que é a tabela principal. Vou juntar com a tabela plano de contas através dessa combinação aqui. Os registros de plano de contas que não tiverem um atendimento vinculados também serão exibidos e a tabela atendimento, os campos da tabela atendimento, serão retornados como nulo, beleza? Afinal, não existe uma correspondência. Então, se eu der F9 aqui, ó, a gente pode observar que os registros do plano de contas são exibidos, porém, não existe ID de plano de contas na tabela atendimento, assim como não existe valor
de atendimentos vinculado a esses planos de contas aqui. E o motivo disso simplesmente porque esses caras aqui são sintéticos, tá? Então esses caras aqui vão receber o somatório dos valores desses outros caras aqui, tranquilo? Agora, por que eu não gosto de usar o write join, tá? Eu não uso o write join porque a gente pode reverter isso daqui de uma forma um pouco diferente. Vou manter left join aqui, normal, e eu vou trocar o foco da tabela, ao invés do foco da tabela ser na tabela atendimento, ele vai ser na tabela plano de contas. Então eu inverto isso, tá? A tabela plano de contas passa a ser a tabela principal. O left join que eu faço aqui é na tabela atendimento, tá? Se quiser, tá? Só por questão estética, eu posso inverter esses caras aqui, mas não faz diferença nenhuma, tá? Posso colocar aqui a.id plano de contas igual pc.id, eu gosto de inverter porque eu sempre deixo a primeira condição junto da tabela aqui, tá? Que é um campo pertencente a essa tabela aqui, beleza? É questão de preferência. E aí vou dar F9. Então a gente consegue obter o mesmo resultado, porém, como eu preciso olhar primeiro para plano de contas para depois olhar para atendimento, eu gosto de fazer as coisas na ordem certa. Também é uma questão de preferência e isso me ajuda a não me confundir lá para frente, tá? Imagina que eu tenho uma tabela com left join, com right join, com cross join, então isso vai virando uma nozeira na sua cabeça que vai ficando complicado de gerenciar. Então eu gosto de fazer dessa forma aqui, usando só from, left join ou no máximo um join, sem o left, que é o inner join, né? Para poder ter um resultado que eu quero. Então vamos lá, para poder começar a totalizar esse cara aqui, olha só os resultados que eu estou tendo. Na hora que eu passar por esse registro aqui, eu vou verificar o quê? Se o total é nulo, então eu vou fazer um select nesse mesmo resultado que eu já tenho calculado aqui os valores, buscando todos que começam com 1.1, por exemplo. Então ele vai pegar todo mundo que começa com 1.1, vai somar esses valores aqui e vai jogar lá para cima, beleza? Mas só vai fazer isso quando esse total aqui for nulo, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar isso daqui em um CTE. Então eu vou colocar aqui, ó, if as, abro parênteses, e aqui eu vou indentar para frente e fechar o parênteses aqui, tranquilo? E aí vamos fazer assim, ó. Só para poder ter o mesmo resultado, vou colocar aqui, ó, select from a, pegar os campos a.id plano contas. Na verdade eu vou pegar aqui, ó, vou trocar, em vez de colocar id plano de contas, eu vou colocar só pc.id, beleza? Aí fica menos coisa para poder digitar, pc.id. Então aqui vai ser, na verdade, id. Vou pegar também aqui, ó, a.classificação e vou pegar também a.total, beleza? Quando no F9 aqui a gente tem que ter o mesmo resultado que a gente tinha, porém agora ele vai começar a trazer já na ordem que o plano de contas foi cadastrado. Como eu cadastrei ele totalmente em ordem, então não preciso fazer ordenação. Mas, caso eu venha incluir alguma conta nova aqui, que seja filho desse cara aqui, por exemplo, ele vai entrar com ID novo, um ID número 23, por exemplo, e ele vai ficar fora de ordem. Então, eu preciso fazer uma ordenação aqui, ó, order by a.classificação. Classificação, beleza. No F9, e a gente pode observar que ele está na ordem agora obrigatoriamente. Mesmo que eu inclua alguma conta aqui fora de ordem, ele vai ordenar para mim, beleza? Para não ficar essa ordenação aqui, eu posso colocar ela aqui também, ó, dentro desse subselect, dentro desse if, tá? Então eu coloco ele aqui, e na verdade ao invés de ser a.classificação, vai ser pc.classificação. E aí aqui no meu select ele fica livre de qualquer ordenação, posso fazer inclusive uma outra ordenação caso queira. Vou tirar essa vírgula aqui, F9, e aí tá aqui. Beleza? Mesmo resultado, porém a ordenação fica aqui, já que aqui tá a minha tabela principal, beleza? Agora vamos fazer aquilo que a gente tinha comentado, que é onde o total for nulo, eu pegar o somatório de todos os itens que são subtotais dele, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui no edit eu vou fazer assim, coalesce, abro parênteses, vírgula, aí abro outro parênteses aqui, vou deixar fechado já o parênteses do coalesce também, para eu não me perder. Então vou dar um enter aqui para poder facilitar a interpretação, e vou colocar aqui, ó, select from a, que é esse cara aqui de cima, só que para não repetir com o a aqui de fora, eu vou chamar esse cara aqui de A1, beleza? Então eu vou fazer um select na A, que é o CTE que eu queria ali em cima, e vou apelidar ele de A1. Então aqui vai entrar o quê? A soma dos valores. A1.total, que é esse valor aqui. E vou fazer um sum em cima dele, tá? Aqui na condição eu vou colocar assim, ó, where A1, bosta. Where A1.classificação, que é a classificação do filho, starting with, comece com, e aí coloco comece com a classificação que está aqui, ó, nesse A.classificação, que teoricamente é o ID pai, beleza? Ctrl V aqui e tranquilo. Então, esse meu select aqui, ele tem que retornar o somatório dos filhos, tá? Então, olha só, aqui está nulo? Tá, então o que ele vai fazer? Vai fazer um subselect de todos os registros que estão nesse resultado aqui,
pegando todos os que começam com esse daqui. Quem são os que começam com esse daqui? Esse e esse, somente. Tá? Então ele vai pegar esse somatório aqui e vai atribuir nesse campo aqui. Tá? A mesma coisa vai acontecer com esse. Esse cara aqui vai falar assim, é nulo? É. Então quais são os registros que começam com 1.1.1? Esse e esse, beleza? Esse aqui está nulo? Tá, então ele não vai somar nada. Esse aqui tem valor? Tem, então soma. Esse tem valor? Tem, então soma. Então esse somatório aqui também vai subir para esse cara aqui. Quem mais começa com 1.1.1 aqui? Se tiver, ele vai somar. Esse começam também. Então ele vai somar lá, beleza? Então olha só, dessa forma que está aqui, vou dar um F9 para poder testar. Não deu certo, deixa eu ver. Where A1. Classi, tá errado, ó. Classificação. Tá bem errado. Tá, deixa eu dar 2 cliques aqui e eu posso ver que agora tá certinho. Ficou tudo verde. Dou F9 e aí a gente observa que ele já tem esse somatório aqui. Agora, a gente já chegou no resultado que eu tinha proposto lá no início. Afinal, olha só, se eu pegar somar esses dois caras aqui, vou pegar uma calculadora aqui, né, pra gente poder somar. Afinal, no olho, isso daqui é impossível. Mentira, dá sim. 10, 511 e 12 mais 8, 469 e 77. Deu 18.980 e 89. Aqui, ó, 18.980 e 89. Então, bateu. Provavelmente os outros aqui também estão batendo. Aí, olha só o que você pode dizer o seguinte. Pô, Edson, o meu plano de contas não está vinculado a uma tabela só. Eu tenho várias tabelas aqui, não só atendimento, por exemplo, venda sua. Eu tenho várias tabelas aqui que alimentam outros registros de plano de contas e eu preciso totalizar tudo, tá? Como é que eu vou fazer então? Então aqui a gente vai fazer uma outra coisinha que vai facilitar aí para você, que é o seguinte. Ao invés da nossa fonte de dados ser apenas atendimento, ela vai ser um outro CTE. E nesse outro CTE, que eu vou chamar de BS, abre e fecha parênteses aqui, eu vou ter todas as minhas fontes de valores para o meu plano de contas. Então o que eu preciso fazer aqui? Ó? Primeiro, select no atendimento. Tá? Então o select no atendimento vai ser o quê? Select, pronto, atendimento A. Coloco aqui um campo que vai ser A.id plano de contas, vírgula, A.valor, tá? Aqui vai entrar um somatório dos valores da tabela atendimento, tá? Aí aqui eu vou chamar de total, tranquilo? Porque vai ser a coluna que eu vou referenciar. Se eu mandar listar isso daqui, a gente vai ter aquele primeiro resultado que a gente estava tendo. Ó, faltou um group by aqui, então eu vou fazer um group by, e esse cara. Deixa eu tirar esse 7 que entrou sem querer. Então, vou rodar esse cara aqui e a gente vai ter aquele primeiro resultado que a gente estava tendo, que é a nossa fonte de dados, tá? É por onde a gente partiu para fazer esse select. E aqui não precisa ter nenhuma coluna a mais. Agora, vamos supor, eu quero fazer filtro para poder pegar só uma data específica. O que é melhor? Colocar um where aqui embaixo para poder pegar ou colocar aqui em cima? É melhor pegar direto na fonte de dados. Então, vou colocar um filtro aqui, ó. Where a.data, between, p data inicial, end, p data final, beleza? Então aqui eu já tenho um filtro em cima dessa tabela aqui para pegar só os dados que me importam, beleza? Então, vamos supor que eu tenha mais tabelas. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um union, all, e aí vou escrever todos os selects que eu preciso, sempre colocando o union all embaixo. Lembrando que precisa ter o ID do plano de contas e o somatório do total, só isso. Eu copiei aqui essa tabela de cima só para você poder ver. Então aqui eu vou pegar, ao invés de colocar esses filtros aqui, eu vou colocar assim, ó, de 1 de 2020, end 15 de 1 de 2020, só para mostrar que são dados separados, tá? E o where aqui de baixo eu vou fazer com o restante do período do mês, tá? No seu caso aí vão ser tabelas diferentes, tá? Estou colocando aqui só para poder exemplificar. Então aqui vai ser do dia 15 do 1, aliás, 16 do 1, né? De 15 foi lá para cima. E aqui 31 de 1 de 2020. Então, são duas fontes de dados diferentes. Apesar de ser a mesma tabela aqui, no seu caso vão ser tabelas diferentes, tranquilo? Então você coloca quantos scripts você quiser aqui. E aí, aqui embaixo, ao invés de fazer a junção no atendimento direto, eu vou fazer a junção aonde? Na minha fonte de dados. Minha fonte de dados aqui se chama o quê? B. Então eu vou colocar um left join aqui, B, beleza? On b.id plano de contas, vou tirar esse apelido daqui, né, que era do anterior. Então, b.id plano de contas igual a pc.id. E beleza, tá pronto o meu select. Vou dar um F9 aqui e não deu certo ainda. Isso por quê? Porque eu mudei, ó. Não é mais atendimento aqui, na verdade aqui também é B e também não é valor mais, tá? Eu tô pegando direto a coluna total, que é o nome da coluna que eu nomeei aqui em cima. Então aqui embaixo, ao invés de ser b.valor, vai ser b.total, beleza? E continuo com a soma, por quê? Porque vamos supor que aqui tem o mesmo ID de plano de contas que aqui. Então ele vai retornar duas vezes. Olha só, vou te dar um exemplo. Se eu der F9 aqui, ó, a gente pode observar que o ID do plano de contas se repete. Por quê? Porque eu tenho duas fontes de dados. Então eu tenho que somar tudo isso por fora. E eu faço essa soma aqui, dentro desse select aqui da A. Tranquilo?
Então aqui, ó, ele está fazendo a soma, eu vou chamar isso daqui de total, tem que colocar um nome na coluna, senão não consigo achar lá embaixo. E aí, aqui embaixo, ele vai continuar pegando, ó, A.total, que é o select nessa tabela A aqui, que é esse cara aqui, e vai continuar fazendo tudo certinho. Então, vou dar F9, e agora sim a gente conseguiu ter o nosso resultado. Aqui não é o caso, mas aqui eu tenho todos os planos de contas preenchidos, mas vamos supor que você tenha algum que esteja zerado. Então você pode fazer um filtro também pegando que esse cara aqui tem que ser maior do que zero. Tá? Como é que você faz isso? Adiciona o nome nessa coluna aqui que vai ser o quê? Total, beleza? Vou fazer um select por fora de tudo isso daqui, ó, select from, abro parênteses, e lá no final fecho parênteses, C, vou chamar de C, beleza? E aqui eu vou colocar C.id, C.classificação, classificar tá errado, classificação, deixa eu ver se tá certo, tá certo. E C.total, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, C.total, fechou? Então vou dar F9 aqui e a gente pode observar que agora a gente tem esse mesmo resultado, porém eu tenho a possibilidade de colocar aqui, ó, where C.total maior do que zero, tranquilo? Dou F9 e a gente tem, nesse caso aqui, o mesmo resultado, porém se você tiver planos de contas que não foram utilizados, ele vai retornar só os que tiverem valor preenchido, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, se você gostou não esqueça de deixar o like para eu saber que você está gostando do conteúdo e não se esqueça, se você quiser ver mais conteúdos como esse daqui, tem uma porrada de vídeo que está dentro do canal do Telegram, link aqui na descrição, para você poder acessar direto no link do YouTube ou do Facebook, sem precisar ficar pesquisando muito. Lá está toda a lista de vídeos e esse canal é específico para isso, para poder organizar todo o conteúdo do nosso canal. Beleza? Então vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.